Ótimo exemplo de perder, mãe. Pronto, pode continuar. A Sônia vai repetir rapidinho. Rapidinho. Então, como eu estava dizendo, né, eu tenho um grande intimidador dentro da minha casa, né? E esse livro me trouxe na consciência que eu não mudo ninguém mesmo, não consigo mudar ninguém, o que eu tenho que mudar a partir de mim. Então, aprendi que tem que ser muito dentro para fora, né? E eu tenho que fazer as minhas melhores escolhas para ver as lutas que eu quero lutar e as lutas que eu não preciso lutar. Aprendi também fortemente que eu consigo mudar, transformar do joio, tirar as coisas, me transformar, sabe? Me transformar totalmente em meu benefício, não em benefício dos outros, né? E com as minhas experiências eu quero ajudar, eu quero mostrar para as pessoas o como é bom você mudar, sabe? Mesmo nos meus relacionamentos, nas pessoas há muita. Eu não sou a única que tem problema em casa. Muita gente tem, muita, sabe? Então, conforme as pessoas vão falando, eu tento mostrar que a gente não muda ninguém mesmo, né? Nós temos que mudar nós mesmos. Então, esse livro teve um grande impacto na minha vida. Tanto que eu já comprei todos aqui, ó. Eu comprei o segredo, eu comprei a décima, o segredo de Shambhala, e eu comprei a décima segunda também. Eu já comprei todos, eu quero ler. E porque é um grande ensinamento esse livro, sabe? Eu fiquei um pouco triste porque acabou, mas ainda bem que tem uma sequência, né? Então, é isso, gente. É o que aprendi mesmo. É o que eu vou levar para a vida mesmo. E que eu tenho que ter consciência e acreditar nas coincidências que a vida me traz, né? Que eu não é para eu ficar passando por cima das coincidências, sabe? Eu tenho que prestar atenção. E também tenho que prestar atenção em cada insights que eu tenho, não deixar passar. Porque muitas vezes vem um insight, você deixa passar e o negócio acontece. Você fala, poxa, né? Mas eu tive um sinal, por que que eu não dei atenção a isso, né? Tá certo que eu não vou virar uma neura, sabe? Só tentando procurar tudo ao mesmo tempo. Mas eu tenho que dar atenção aos meus insights, sabe? Porque eu posso perder muita coisa e muita coisa pode acontecer comigo se eu não prestar mais atenção no que o universo manda para mim, tá? Porque tudo que o universo manda é porque você almejou alguma coisa, né? Por isso que o universo retorna para você. Então, eu preciso dar atenção nisso. Foi isso. Mas esse livro é fantástico mesmo. E mais fantástico ainda é esse estudo com vocês, sabe? Cada aprendizado que eu tenho de cada um, apesar que a Odete fala que não lê, mas nossa, ela é a nona visão escrita. Ela já está preparada, é uma pessoa de muita luz. A sua energia, a sua aura, Odete, já transmite muita coisa para a gente, é um grande aprendizado também. Eu agradeço a cada uma de vocês por cada insight, sabe? Cada palavra que opinião que vocês deram em cada parágrafo desse livro foi de grande valia. Gratidão a todos, viu? Renato, ela falou que não conseguia se expressar. Viu? Viu? Ai, será? Nossa, muito bom. Obrigada. Você é Feedback muito bom. gentil, né, Carmen? Você é muito gentil. Não, Imagina. e você acabou levando a coisa de uma forma bacana, assim, porque você colocou principalmente o entendimento que você teve da obra, né, e o que ela impactou na sua vida. Então, eu acho que a gente pode passar por isso, cada um de nós, né, ao invés da gente já ir logo de cara assim, ó, a primeira visão, falar um pouquinho, né, do que significou o livro como um todo, né? Eu vou tomar a liberdade de começar a falar logo depois de você, porque teve uma coisa que me intrigou bastante na obra desse cara. Ele é americano, ele é estadunidense, né, o James. E ele pegou e fez um romance, né? Ele criou uma aventura, né?
para poder trazer para nós um despertar espiritual. Eu acho que tudo que ele colocou nessa aventura, a gente já leu em livros espíritas, filosóficos, autoconhecimento, autoajuda, enfim. Só que são raros aqueles que se atreveram a colocar isso num romance, numa aventura. A literatura espírita tem um pouco, a Zíbia Gasparetto tem um pouco desse costume, né, de criar um romance e dentro daquele romance, né, colocar alguns ensinamentos, né? E ele não foi, né, espírita, vamos supor, na sua escrita, né? Ele foi muito mais filosófico, vamos assim dizer, mas me chamou também a atenção o fato dele ser americano e ter colocado essa aventura num país latino, né? E aí teria que, obviamente, escolher o Peru, porque lá está Machu Picchu, né? Lá foi o berço da civilização Inca e os maias, né? Então, deve existir realmente ali, naquela região, muita coisa, né, a ser descoberta, desvendada, né? Mas um americano colocar, então, uma aventura na América Latina, né? E aí envolvendo a igreja e o poder político, né, nessa aventura. Então, eu acho que a riqueza dessa obra, pelo menos para mim, foi isso, sabe? Essa pluralidade cultural, né, colocada dentro de um romance que gerou, inclusive, um filme, né? Uhum. Então, ele não é que ele popularizou, mas ele trouxe para uma linguagem que qualquer que seja a crença da pessoa, a religião, a filosofia que ela siga, ela pode ler ou assistir esse filme e ter um entendimento, né, de tudo isso que ele passou de uma forma bem, não tão técnica, né, não tão rebuscada, enfim. E também para mim, o que impactou bastante foi a forma como ele procurou nos mostrar a capacidade que a gente tem de lidar com a energia, né? A gente ouve muito falar disso, né? A gente ouve falar de tela mental, de pensamento positivo, de enfim, de você, da força da mente, né? Mas colocar isso em prática e da forma como ele colocou em vários episódios, né? Enxergando a aura das pessoas, né? Utilizando da força da energia para poder se comunicar, né? Porque esses dias eu até estava pensando, né? Quando eu era criança, e muitas de vocês aqui, algumas de vocês, porque tem muita gente jovem nessa sala aqui, mas quando era criança, a gente ouvia muito falar da telepatia, né? E aí era uma coisa futurista, assim, né? Será que um dia, né? Aí hoje com a tecnologia que existe, né, através das ondas, né, de Wi-Fi, do celular, né, você consegue estar vendo, ouvindo e conversando com pessoas a milhares de quilômetros de você, né? Então, eu vejo que nós estamos a um passo muito próximo, né, de chegar nessa força do pensamento que seria a telepatia, né? E acho que só não chegamos nela ainda hoje porque por proteção. Acho que não estamos preparados ainda, porque você imagina, com as redes sociais, nós já temos a nossa vida privada invadida, né? A gente já não tem praticamente sossego mais, porque todo mundo sabe tudo de todos a todo momento.
imagina quando a humanidade adquiriu o poder, a capacidade de ler pensamento ou transmitir alguma coisa pelo pensamento. Aí nós vamos enlouquecer, né? Então eu acho que precisa haver um preparo espiritual muito grande, né? Antes da gente adquirir essa outra propriedade, né? Porque hoje a humanidade, eu acho que eu estava escutando um podcast um pouquinho antes da gente se reunir, naquele Flow, né? E ele estava entrevistando um professor de geopolítica. E ele estava comentando que o pessoal que está por trás daquela OpenAI, que é da inteligência artificial, né? Eles estão agora transitando da inteligência nível um para nível 2 e já estão trabalhando na 3. Segundo eles, em 2027, a gente deve chegar na nível 5, que eles chamam de inteligência artificial geral, e que nesse nível 5 a gente pode perder o controle e o controle ficar todo na mão das máquinas, das inteligências artificiais. Porque agora elas já estão aprendendo, elas próprias, a fazer os comandos para a evolução delas. Quer dizer, quando chegar aí no nível 3 provavelmente, ela já comece a evoluir muito mais por si própria do que pela mão do homem. Então, olha só, e eu acho que esse livro, né, ele vai trazendo essas reflexões, né? Porque essa facilidade que ele coloca em muitos episódios de você olhar para um determinado lugar da natureza e enxergar a energia que está ali, olhar para uma pessoa, um grupo de pessoas e enxergar a energia ali, né? O que precisa, né, para seres normais como a gente adquirir esse nível de capacidade, né? É, precisamos abrir mão de quantas coisas mundanas, né, do nosso dia a dia, para estar tão preparado assim para coisas tão sensíveis, né, tão sutis. Então, o que me apaixonou nesse livro foi isso, foi o fato de um homem ter tido a brilhante ideia de colocar isso tudo na forma de aventura, de um romance leve e tal, mas com uma profundidade gigantesca, nos permitindo, então, em cada uma desses insights, a gente filosofar, trazer, como você disse, Sônia, trazer para dentro, não vou nem dizer da nossa casa, trazer para dentro de nós, né? Cada uma dessas mudanças, né? Aliás, Gandhi também falava alguma coisa parecida com isso, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Acho que é mais ou Uhum. menos isso que você quis dizer quando falou, né, de trazer para dentro da sua casa, né? Não, é de dentro para fora também da gente, né? De dentro para fora. Também, É. também. É, posso, vocês vai falar mais? Bom, já falei demais. Já. Não, é porque o livro ele mostra, né? Foi muito bacana você ter colocado tanto ensinamento em forma de romance, porque traz um pouco essa vivência que a gente pode ter. E ele mostra justamente um pouco dessa sintonia dos grupos, né? Hoje, eu não sei para quem está desde o início no grupo da egrégora, e agora a gente está fazendo esse preparo, tudo, como é diferente, né? Quando a gente começou, como a gente sentia, como era conduzido, e aí foi crescendo, e hoje a gente vê, principalmente quem faz, sente uma conexão muito grande, né? Então, a gente, de certa maneira, está trabalhando isso no astral com os nossos outros corpos, e isso vai sendo realmente uma forma física, né, de nós mesmos já com outro preparo, né?
E aí mostra essa como todo grupo é inserido, né, numa história, num contexto, porque algo dentro dele tá buscando, né? E aí você vai vendo que essa comunicação, às vezes, quando você está num grupo, assim, você olha, somente quando é físico, né, tá presencial, dependendo do assunto, você olha para uma pessoa, você entende um texto, né, ou uma frase. Então, esse exercício, esse contato de trabalhar algo maior, e aí você vai desenvolvendo essa capacidade, porque como você falou, o mundo, né, hoje a gente tem uma miscigenação muito, muito grande. Mas esses pequenos grupos, esses trabalhos, essas coisas afins, eu acredito que até no trabalho da sala, né, em qualquer trabalho, você vai ver que tem uma pessoa ali do seu lado que tem uma conexão forte, que te entende, que às vezes você não precisa falar, ela já está fazendo. E aí é uma questão realmente de prestar atenção, né? De colocar atenção, coisa que muitas vezes a gente atropela porque você está pensando no passado, no futuro, não sei o quê, e acaba não estando muito só no presente, né? Então, esse livro realmente é maravilhoso, no sentido é um romance, né? A gente pode trazer para uma verdade que a gente sabe que é passível de acontecer, né? Quando tem um grupo que está em harmonia, que está trabalhando para o mesmo propósito, acontece mesmo. Isso vai dando força para a gente, né? Porque não é fácil. Às vezes você vem num trabalho, vem de um monte de compromisso, de uma série de problemas e situações. E aí, quando você fez a escolha, parece que o cansaço não atrapalha, nada atrapalha. E aí você vai e faz, né? Cada um do seu jeito, né? Mas, Hum, então, mostra que é possível, acho, nesse sentido, realmente é muito bom. Gratidão. Claudinha, podemos ir para você agora? Seu microfone está fechado. Podemos. É, Então, são todas as minhas impressões também, de muito do que vocês falaram, né? De maneira muito sutil, na condução da abertura da Odete, ela permeou vários caminhos aqui, né? Da, da nossa leitura desse livro. E são todas as minhas impressões, mas existem as minhas é, percepções próprias, no corpo mesmo, no sentir, né? Ele imprime, aí é como eu recebo, né? Como eu tenho todas essas percepções através da leitura e todas as discussões, todas as trocas que nós fizemos durante esse período todo aí. E aí, quando eu percorri esse resumo, né, foram me entrando assim, né, palavras da qual resumiria num, num geralzão assim, cada uma delas, né? Então, para mim, na minha percepção, a primeira visão fica um Natal mesmo, um nascimento, né? E a segunda visão, ela nos leva para uma quebra da ilusão desse mundo material que a gente vive, essa fantasia toda aí, né? A gente tá ligado, a gente precisa buscar o divino, né? Esse mundo, essa coisa, essa matéria aí que a gente convive, que a gente vive e tal, é por ilusão. A próxima, ela já vai, a terceira, ela me dá uma ideia, assim, dessa conexão sutil, essa percepção do mundo sutil. E a quarta nos alerta para esse círculo, né, vicioso que vivemos. E nessa coisa do, do retroalimentar, né, através da energia do outro, desse jogo de poder, essas coisas todas.
né? E a quinta já leva para algo maior, que todo livro quer dizer, porque para mim todo ele vai nessa visão de mundo além da matéria, né? Então é essa conexão com o nosso divino, né? Fica forte isso. Mas para isso, né, a sexta está dizendo que a gente tem que descobrir nossos dramas de controles, né? Toda essa, como é que eu digo? Todos esses padrões repetitivos nossos, né? Essas coisas que vêm sendo impressas em nós, né? Com a nosso desenvolvimento aqui desde a primeira infância até a nossa fase adulta aí é começar a desconstruir tudo isso, né? Aí a gente tem que olhar para todos esses padrões repetitivos nossos, né? Para poder identificar, né, Sônia? Os intimidadores, os interrogadores, se eu tô, se eu sou, se eu sou aqui, eu estou distante de tudo que a vida está colocando, e aí eu digo todas as pessoas com quem eu me relaciono, né, que eu faço as minhas trocas, tal, né? E aí a oitava vai colocar a gente para uma coisa que é muito rara no mundo hoje em dia, né? Que é contemplar, né? É você sair dessa mecânica, parar e visualizar o céu, uma árvore, a energia de todas as coisas, né, que está no seu, no seu entorno, né, e começar a criar uma nova relação com tudo isso, né, para chegar na nona visão e poder viver esse mundo aí que o Renato falou, né, um mundo que vai quebrar totalmente todos os nossos paradigmas, todos os nossos modelos, né, esse mundo que, como foi falado, de repente a gente vai transcender nessa coisa, né, de que os seus pensamentos e sentimentos vão estar tão transparentes que a gente vai conseguir só no olhar, né, enxergar o que o outro realmente, né, tá desejando, tá querendo, né, ou que você, sem falar, já está expressando tudo aquilo a que você veio, né, tudo que você quer externar. E aí como o Renato falou, essa comunicação vai ser muito mais rápida, direta, limpa, clara, né? Não vai ter como esconder, né? Algumas coisas que a gente consegue através da nossa astúcia, né? Que nós temos, né? E que a gente fala, não, eu sou bonzinho, não sei o quê, eu faço... Não, não quero, não, fica aí, quando você quer que a pessoa vá embora, entendeu? Essas coisas todas aí que a gente faz, aí eu não vou nem falar de nem vou entrar nessa questão. E aí, para mim, tudo isso aqui, ó, tudo isso que eu acabei anotando e tal, e refletindo essa semana em todas as nossas conversas, tá tudo ligado ao trabalho diário na nossa rotina de você buscar a sua intuição. E o que é para mim a sua intuição? É essa conversa direta do seu coração com as coisas que estão postas na nossa vida. É, sabe, é a quarta dimensão para mim, é a quarta dimensão, é a pura intuição. É aquele insight, Sônia, né, que você falou, que ele vem e que às vezes a gente não olha, a gente não olha. A gente não olha porque talvez não esteja desperto naquele momento, a gente não olha porque está ligado aos nossos padrões repetitivos, aos nossos bloqueios, a gente não olha porque está totalmente imerso na nossa mecânica do dia a dia, né? No fazer, eu preciso, e a gente não olha por N motivos, mas que ela já, principalmente, como a Inês falou, em grupos como o nosso, se a gente começar a estar realmente envolvido nessa energia, a gente começa naturalmente a perceber, porque esse alimento é bom, porque isso te deixa mais leve, porque isso te reconecta, né? Porque isso muda a sua energia, e aí tudo isso vai fluindo de uma forma tão linda de coração, que a gente vai intuindo as coisas, né? A gente vai percebendo
o que está além de tudo isso que a gente vive. E que é muito bonito, né? Só basta a gente estar exercitando todo dia. É prática, é disciplina, né? Não é aquela coisa militar, mas precisa ser praticado, muito praticado. É isso. Obrigado, né? Vamos continuar aí, porque não termina aqui, né? Tem mais livros aí para a gente ler. Muito bom, Cláudia. Muito gratidão pelas percepções, né? Foi muito bom. Eu posso falar um pouquinho? O microfone está fechado, Rê. Ah, pode, Odete, olha lá, desculpa. Não, Desculpa, não tinha percebido. Pode sim, Odete, por favor. pode falar quem. Não, não, fique à vontade, por favor. Não. O que eu, assim, em linhas gerais, percebi que, na realidade, todos éramos espirituais, mas os dogmas, o poder de uns sobre os outros, e nesses dogmas, eu acho que as igrejas exerceram um poder muito grande de ser dono da verdade. E aí criou a obediência, o medo, e esse padrão também se repete na família, porque o que aprendeu é isso. E com isso, a gente cerceia todos, os filhos da gente também, né? E aí, quando os mais jovens começam a fazer psicoterapia, por exemplo, e passam a enxergar melhor, percebem e vêm rebater com a gente como seu padrão me judiou, né? Então, eu tenho refletido bastante nesse aspecto e talvez por dificuldade minha, questão familiar de saúde, eu tornei o meu masculino muito forte. E o masculino forte é dominador. Então, quando a Soninha falou de dominador e intimidador, eu via esse aspecto no entorno meu, dentro de casa, e eu, para ser forte, eu passei a ser mais dominadora ainda, né? Então, sem perceber, ao longo do tempo, em vez de melhorar, eu, pelo menos, vi de que eu fui desviando da verdade. E que agora, com o livro, mais as mudanças e a busca da religião também, aí começou a mudar e hoje estou procurando exercitar, ter um coração melhor, ter um sentimento afetivo verdadeiro. Não é assim determinante como eu criei meus filhos. Pela dificuldade, eu queria assim, tinha que obedecer e pressionei muito, né? E eu vejo hoje o reflexo da minha maneira de passar, que também eu trago de uma família tradicional japonesa bem rigorosa, então junta esse rigor que eu trago no sangue, mais essa questão de intimidador dentro de casa, e eu também querendo, vamos dizer, intimidar meus irmãos no seguinte sentido: eu não preciso de vocês. Porque como eu casei com brasileiro, e naquela época, quase 50 anos atrás, era pouco. Então, sempre o atrito acontecia e eu, não sei se certo ou errado, eu tomava partido do marido, então eu também passei a tomar atitude intimidadora de ser agressiva. Eu dou conta de tudo. Isso me masculinizou bastante. E eu reconheço hoje como erro
E aí a convivência com a natureza parece que está me tornando mais maleável, né? E nas questões de energia, eu vejo assim a sincronicidade. Há muito tempo atrás, uma noite quase eu vomitei. E eu não sou pessoa que vomito. E eu fiquei, o que será que está acontecendo? Aí depois de uns dias eu encontrei com meu filho e ele falou, tal dia, tal noite, quase eu liguei para você. De tão difícil a minha situação dentro de casa, né? Então, para mim, é energia. Ele emitiu, eu, mãe, captei, né? Então, são coisas que a gente nunca coloca no papel, não estuda, mas na vida da gente tem muita questão assim. Não é telepatia, mas a gente sente a vibração do outro, Uhum. né? E Sim. se a gente desse mais valor, eu talvez tivesse telefonado, porque eu sabia que meu filho vivia mal com a esposa, e ele dizia, mãe, para não bater nela, eu dou um murro na parede, entende? Então, faltou a acolhida minha, né? Por quê? Eu fui criada? Não, eu passei. Casou, tem que assumir. Mamãe dizia: mulher casou não é mais da minha família, é daquela família. Então é uma situação muito forte que a gente era envolvida, né? E daí a gente passa para os filhos também. E hoje eu sei quanto eu prejudiquei, né? Então é mais ou menos eu transferindo o conhecimento do livro e uma autorreflexão, né? Mas que bom, Odete, que nessa vida, apesar da. Eu sei como os orientais, né? Os Então, que criam a gente, eles são muito rígidos, e você fez o que você aprendeu com seus pais, com a sua família, né? E graças, que bom que não é, nunca é tarde para você reconhecer tudo isso, sabe? E com todo aprendizado que você está tendo por essa fase de mudança na sua vida, né? A caminho da sua evolução, né? Bem legal isso. Você está de parabéns, viu, de ter conhecido, porque tem muitas pessoas que são assim e não reconhece, porque não quer, não se permite mudar, fica naquele paradigma e não sabe desviar, só fica naquele caminho, né? E parabéns, parabéns de você enxergar isso e tá mudando. Muito legal sim, isso, parabéns. mudando. Não é É, fácil, não. também queria te agradecer pela confiança e coragem de expor esse sentimento aqui entre nós. Isso demonstra o elo de amizade realmente e de Sim, respeito que existe nesse grupo, né? sim. Queria te fazer uma pergunta, Odete. Você já se deu a oportunidade de conversar com seus filhos sobre essa sua consciência hoje de tudo isso? Você tem conversado com eles? Eu tenho conversado no sentido, porque eu já passei através do meu sonho, meu terapeuta fez psicodrama comigo, com meu sonho, fez constelação, e com isso eu passei a me enxergar mais e daí a acolher e conversar com eles um pouco mais de quem eu fui, né, para eles e a melhora que eu busco, né? Perfeito, perfeito. Parabéns. Obrigada. Continue junto conosco. Queremos continuar com você. Ah, muito obrigada. Nós temos a Maria del Carmen, o Marcos e a Sálua. Alguém quer se candidatar a ser o próximo? Sálua, por favor. é, é, não participei de forma tão frequente como gostaria, mas
o que mais me chamou a atenção da profecia celestina, em todos, em todas as visões, é prestar atenção, é olhar em volta, é olhar com os olhos não só da matéria, porque se a gente olhar só com os olhos da matéria, a gente não enxerga nada. Nós vamos nos equivocar a maior parte, mas olhar com a alma, perceber aonde nós estamos inseridos naquele momento. Eu estou aqui, por exemplo, estou aqui no meu quarto, eu estou sozinha, mas eu estou sozinha mesmo? Eu não percebo nenhuma energia? Se eu tiver um sentimento que não é o meu, por exemplo, comum, será que eu não estou captando a energia? Se eu vou para a natureza, isso aí é uma árvore, isso aqui é uma planta. Não, isso aqui é uma árvore que tem uma vitalidade, que todo dia se modifica, né? Que energia está por trás dela, né? Da planta, da árvore, quer dizer, prestar atenção. Isso é o que o livro mais trouxe para mim, prestar atenção. Eu acho que foi, eu não sei quem foi que falou, acho que foi Inês. Olha, no seu trabalho, você deve ter, né, pessoas que você sente que cooperam, né, que tem uma energia que se assemelha e tal. Mas no trabalho também, eu comecei a perceber que existem energias que também não se afinam. E que, às vezes, se a gente prestar atenção, achava que isso era normal. E não percebia o mal que aquela energia fazia mal para o dia a dia, para o trabalho, para o setor. Não só achar que tudo é belo, que tudo é energia positiva, mas perceber também as energias que não são agregadoras, mas que são de dividir, energias que passam desde você se sentir mal, porque existem as energias deletérias até da inveja, por exemplo. E que a gente, né? E que tem pessoas, como eu aprendi no livro, que roubam a tua energia. Que rouba a tua energia, né? E eu não sei se eu contei aqui uma vez, eu não percebi isso na hora. Eu não sei por quê, eu não estava no presente. Eu saí do trabalho, eu senti rapidamente uma energia não muito boa. No meio do caminho, eu peguei aquela balinha de café, né? Aquela balinha que a gente conhece, e botei na boca enquanto dirigia. O palato mole meu fez um edema tão grande, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até aquele momento eu não sabia. Eu fui no colega, pedi para ir no colega que mora, inclusive, no meu prédio, para ir rapidamente no consultório dele, porque o meu céu da boca inchou com uma bala de café. Ele olhou, ele quase não viu nada. E aí eu fui fazer a retrospectiva do que tinha acontecido. Eu falei, será que eu fiquei alérgica à bala de café? E aí eu fiz, que foi prestar atenção. E eu entendi que a energia deletéria que se aproximou de mim, aí eu fui recapitular o que foi que aconteceu, quem é que estava perto, qual é a emanação, o que a pessoa emanava, e aí eu fui analisar com calma e entendi que a energia, por exemplo, da inveja, fez com que eu me sentisse mal, já que eu tenho uma certa sensibilidade. Se eu tivesse presente com todos os meus sentidos no local em que eu me encontrava, eu teria percebido e teria feito alguma forma de devolver a energia, dizendo assim, essa não é minha, fica com você. E aprendi a partir daquele dia, depois do ocorrido, refletindo, que eu não estava vivendo no presente, no agora, sem perceber o que havia sempre em volta de mim. O livro me faz perceber isso. E cada vez mais, como a Cláudia falou, lembra que a vida aqui é uma ilusão da matéria, né? Aqui é a ilusão. Claro que a gente tem que viver na matéria, nós comemos, trabalhamos tudo bem, mas não perceber toda essa energia que nos envolve, desde aquela que chega a nós e que sai de nós, sem perceber a influência que a gente percebe aqui na profecia celestina, não vamos viver plenamente.
Pelo contrário, vamos adoecer. E isso que eu percebi cada vez mais. Eu estou tentando aprender a viver o aqui e agora. Nós já vimos na meditação que já nos trazia essa informação. Vamos estar presente, né? Vamos estar no aqui e agora, vamos perceber o ambiente, mas vamos perceber o nosso corpo, vamos perceber nossa alma, vamos perceber nossos sentimentos, as nossas sensações, vamos perceber. E quanto à inteligência artificial, que você, Renato, comentou, e que ontem foi em duas grandes redes de TV citado, se o ser humano ficar ligado apenas ao material, ele vai se perder. Com certeza, as máquinas vão poder dominar por algum tempo, mas aqueles que forem capazes de perceber a sua energia do outro e a sua presença no aqui e agora, vão poder passar por toda essa situação de uma forma um pouco mais consciente, porque o resto da população está com venda nos olhos, os ouvidos tapados, e vão entrar nessa onda como estão entrando na onda das redes sociais e se influenciando e sem conexão com eles próprios. É isso que a profecia celestial me... Toda vez que eu estava com vocês lendo, eu percebia. Aqui e agora. Vamos analisar e vamos ver com os olhos da alma também. Porque quem enxerga essas energias não é o corpo em si, mas a alma que está nesse corpo e que percebe o ambiente, né? Foi o que eu tive vontade de dividir com vocês. Obrigada, gente. Eu acho que... Posso falar? Pode. Embora eu também não tenha conseguido participar de todos os encontros, mas eu fui acompanhando nas leituras, né? Aquilo que vocês estavam me passando pelo WhatsApp. E hoje, né? Aqui eu senti bastante toda essa vivência, essa experiência, a partir da Odete, que conduziu, né, a vibração, e ela, na vibração, intuitivamente, ou com a sensibilidade dela, passou pelas 9 profecias, nos fez na jornada, chegando até o momento do livro novamente, nos reuniu ali no círculo, e, sabe, uma coisa muito linda, muito bonita, que vem de dentro para fora, como a Sônia colocou, e a Salva agora falando da alma humana, quanto que estão querendo roubar a nossa alma humana, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque o nosso entorno tem muitas vibrações boas, como a nossa, mas a gente dá uma parada para poder prestar atenção, poder conectar. Então, esse silêncio, essa jornada, esse caminhar para dentro, para se, né, reconectar com o universo, que é o que ele coloca, né, que essa integração com o todo é muito importante. E eu vejo assim, até pelo trabalho que eu já vivencio, da saúde mental, da saúde humana, essa tecnologia, ela é importante, mas atrás disso também tem os elementos, né, que querem se aproveitar dessa energia e estão querendo a todas as nossas possibilidades da nossa expressão facial, da nossa íris, principalmente, né? Os nossos olhos são o espelho da alma. Então, o quanto que essa IA também está pronta para roubar a nossa alma. E se nós não ficarmos atentos a isso, a gente se perde. Desde do que a Odete falou, que foi a tradição de família, de cultura, que você passa para um filho, e para você tomar consciência de que você errou com ele, leva um tempo,
A gente acerta e erra, isso faz parte, né? Agora você imagina com toda essa tecnologia, com tudo isso que vem, massacra as mentes, que tira você dessa conexão, o perigo que é, porque o tempo todo a intenção é essa, roubar a nossa energia. Nada mais é do que isso. E essa IA vive disso. E ela vai expressar isso, tá? Da maneira como a gente ainda não entende. Nós temos domínio, eu acho que a gente tem domínio, desde que a gente não perca a consciência, né? Deste ser que somos. A partir do momento que a gente se deixa levar e não tem atenção de quanto isso afeta, né? Um ser que nasce, uma criancinha, que desde os 2 anos já está brincando com o celular, que os pais estão muito ocupados, né, na atenção do cotidiano e não sabe o que está acontecendo ali, né, que está distraindo, mas distraindo, só isso, distraindo, é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar se perder. Estamos um pouco perdidos nessa condução, não sabemos de nada, porque nos é omitido a intenção por trás disso, o que a gente sabe é muito pouco diante, né, do grande acervo que se tem já de energia acumulada, energia humana já foi captada, já foi, né, direcionada. Essa comunicação, quando a Odete falou, né, do cardíaco, né, de expandir essa energia do cardíaco, né, você vê isso nas imagens da igreja, né? Quando você vê lá o Cristo mostrando, né, com a mão o coração, Maria, né, onde expõe, né, nas esculturas, né, religiosas, o coração, né? Então sempre apontando para o coração, que é o sentimento, né? A gente não pode perder isso, o sentir. Porque o sentir é maravilhoso, porque é com ele que a gente vai perceber, ter empatia, né? Com a natureza, com tudo que é vivo, dentro de nós e fora de nós, que a gente não pode ver, mas está em nosso entorno, né? Então, eu acho que a profecia, ela fala muito mais do que 9 profecias, tem muito mais do que isso, muito mais. E a gente pode descobrir muito mais do que as 10 profecias. Eu acho que é isso. Muito bom. Gratidão, Del Carmen. Marcos, você vai falar? Você está Eu falo. jovem hoje, Marcos. Você está com um cabelo penteado diferente, um blusão chegado. É, não estou arrumando bem, não. Desculpa, que estava na correria aqui que a gente vai viajar amanhã, então estou aprontando. A Júlia vai participar dos jogos do Instituto, tipo para a Olimpíada, ela vai lançar bola. Professor, é a primeira vez que vai estar tendo esse campeonato tipo para Olimpíadas, né? Então a gente vai ficar 3 dias em Blumenau. Que Então está bacana. correndo aqui. E agora, sobre o IA, vocês falando do IA, eu assisti uma aula que a cuidadora da Júlia faltou, eu ia assistir aula de filosofia com a Júlia, né, lá na escola, com o professor João, aquele que te indiquei, te falei, e aí ele falou que estava passando Matrix, e falou do IA ali, começou a falar do IA, e esse filme é dos anos 90, né? E falou assim direitinho o que está acontecendo, assim, impressionante. O cara ficou falando ali do IA igualzinho, tipo, 30 anos depois, né? E é impressionante mesmo isso do filme, né?
Eu queria só. Eu vou fazer várias partes. Que o Odete falou, essa questão japonesa, assim, eu até me trato nisso na terapia, essa questão da cultura, da educação e tradição é muito forte, assim, né? Eu tinha amigos brasileiros que eu achava leve, assim, sabe? Mais, mais tranquilo, mais de boa. E eu vi assim, agora, né, quando vocês estavam falando que comecei a ver essas partes assim, né, que aí eu ficava assim me admirado com a família assim, né, brasileira assim de aquela coisa do arroz com feijão, do trabalhar mais simples, né? Aí chegava em casa tinha uma certa complexidade assim dessa tradição que eu tenho que lutar judô, não posso jogar vôlei porque eu sou japonês, né? Tem que casar com japonês. Era muito, sei lá, não sei o que. Eu achava legal a parte brasileira, né? Aí eu fico pensando aqui, que eu estou aqui agora, em Santa Catarina, longe, né, da comunidade japonesa, é são certo, é, inconscientemente, será que é um reflexo, né, longe da família também, né, tanto dos meus pais, da minha mãe, que tá, o pai do meu pai foi bem complicado, e criar um novo, assim, né? E ter casado com a que não é Nikkei, né? Não é japonesa, a Fernanda. E acho que de tentar romper isso, acho que teve uma coisa assim dentro de mim, eu acho, de que não é isso, né? Acho que ficar só nisso, assim, tem outros modos de pensar, de viver, de sentir. E eu acho que estou nisso. E sobre o que teve na outra, sobre o medo, né? Sobre aquela energia que você fica invisível. O, teve um evento que eu participei domingo, eu fui convidado para fazer exposição, né? Era Encontro das Artes. Tinha circo, pintura, que uma amiga circense que tem, dança. Aí expôs umas fotos. Aí eu senti um cara me fotografando e filmando, mas não conseguia ver o cara. Aí ele postou o filme, eu apareço em quase um monte de coisa, eu e a Júlia, assim. Mas eu não vi o cara filmando e fotografando. O cara é bom. Ficou invisível, assim, sabe? Quem é o cara que estava... essa coisa de medo, né? Quando você foi medo, você fica visível, né? Então, na hora que você tira esse medo, né? Que você vai tá ali alguma coisa é muito interessante. Isso tem a ver com o livro mesmo, né? Quando aqui até falo para o Renato que aqui eu aprendi a falar, né? O que pensar e falar e conseguir ser no que na velocidade do pensamento fazer uma regulagem com a fala, eu estou aprendendo aqui e na egrégora, né? E, e, e quando eu falava, eu tinha muito medo, né? Na época que eu falava, quando eu já, bom, pior coisa, tinha medo e parece que todo mundo está me olhando e vai me julgar e vou passar vergonha. E aí dá total desconexão, né? E é isso, os comentários. Teu Apre- medo tirou até a gagueira, hein? Parabéns, Ride. Aprendeu a falar e a falar Obrigado. bem. Parabéns, Ride. É, A falar bem. Esses japoneses aí com essa história de eu não falo, eu sou rígido, eles estão sempre falando coisas muito bacanas e profundas, né? Muito bom. E olha, o tempo passou, nós já estamos aí no finalzinho, né, do encontro e foi muito, né, proveitoso. Eu até estava olhando aqui, né, porque assim como a Cláudia falou, eu também fiz um resumo do resumo, né? É, e aí eu coloquei assim a mensagem principal do livro. E eu acho que ela percorreu o que todos falaram aí. Porque eu coloquei assim: tudo está interligado por uma energia viva.
E quando tomamos consciência disso, começamos a viver de forma mais plena, intuitiva e verdadeira, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que todos vocês, né, manifestaram aí. E creio que essa primeira etapa da nossa leitura aí foi muito proveitosa, né, pelo que todos disseram. Acho que a 10ª profecia agora a gente vai aproveitar talvez ainda mais, né, pelo conhecimento adquirido agora nessa primeira etapa. Então, deixa eu ver aqui, Soninha, nós falamos, Posso falar só uma frasezinha aqui para finalizar o livro? pode, lógico. É que o que eu captei nesse livro fortemente foi que a energia do amor e da gratidão transforma momentos de medo e fragilidade. Elevar a energia dos outros através do amor e para não competir energeticamente com as pessoas. E é isso que eu vou levar para a vida. Muito bom. Dia 23 de junho, dentro das quinzenas aí, seria a primeira leitura nossa da 10ª profecia. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Conseguiu o livro. Ah, que bom, que bom. Eu não cheguei a olhar no grupo, não chegaram a postar nenhum PDF. Eu não vi, gente, por isso que eu estou perguntando. Eu Não, não vi também. postar Tá. não postaram. Você tem, Sônia? Eu não pesquisei se tem PDF, Não, não, eu vou olhar também, só foi perguntando mesmo, porque eu não pesquisei tudo. mesmo. Desculpa, que eu sou uma pessoa que eu preciso ter o livro na mão. Então, Não, não tem problema não, é porque pode demorar alguma coisa e eu é, já tenho um Uhum. PDF. mas procura Não, que eu vou procurar também, eu só ah, perguntei se por acaso já sim, tinha sido alguém tivesse. colocado. Aham. Eu me recordo que tem a versão para Kindle. Tendo a versão para Kindle, é muito provável que consiga o PDF dele, É, né? É, depois eu vou olhar também se eu tenho, mas acho que não. Mas se eu encontrar também, eu coloco aí no grupo. Quem gostaria de se candidatar a fazer a vibração do dia 23 de junho? Seu, Renato. Eu quero. Inês. Ah, não reconheceu. Olha só, gente. Que coisa. Então, Soninha, você marca aí? É Dia Inês? 23 É. de junho, a Inês fazendo a vibração. Quem vai? A Inês, vibração. E quem vai começar a leitura? eu posso ler, Pode? Cláudia. posso. Estou com um livro, tudo bem. Então tá bom. Então, Tá bom, anotado. a E leitura. aí bom, a leitura, os capítulos, como que você vai conduzindo, Renan? Olha, O meu começo, né? uhum. Vamos, vamos deixar livre e Tá a gente vai administrando conforme o andar da noite. certo. Acho que fica melhor assim. Porque senão a Uhum. gente coloca um final, de repente você não consegue chegar nele. É, Então, tá vamos deixar fluir, tá? certo. Então, 23 de junho, Inês fazendo a meditação e a Maria Del Carme iniciando a leitura. Tá anotado. Foi ótimo encerrar essa primeira fase das nossas leituras aí, primeira fase da profecia, né? Porque É. a gente já passou pelo Joe Dispenza, né? Pelo Bruce Lipton, enfim. Nós estamos ficando leitores, hein? Muito bom. E gratidão, Renato, por ter nos dado essa oportunidade aqui da gente se reunir hoje para fazer esse debate bem gostoso e descontraído. Amei. Gratidão, Odete, também.
Gratidão a todos. pela confiança em nós, né? Gratidão a todos vocês, foi de grande aprendizado. É isso aí. Espera aí, uma foto. Uma foto. Espera aí, calma. Não. Espera um pouquinho que o tico e teco aqui não bateu ainda. Pronto. Sorrindo. Espera aí, deixa eu abaixar minha câmera. Espera aí. Pronto. Obrigado. Deixa eu ver se ficou bom. Um beijo no coração de todos. Espera aí, irmão. Tá bom. Ficou bom. Ficou bom. Beijo Obrigada. para todos. Beijão. Mandei um recadinho para você aí, Soninha, depois você me fala. Eu já te respondi. Ah, tá bom. Um beijo, Beijo. Boa noite a todos, gente. Boa noite Boa a noite. todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.